Estamos agora no quarto capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Paulo encerrou o capítulo 3 com a afirmação que a fé confirma e não anula a lei. Ele continua seu argumento citando o exemplo do pai do povo da aliança, Abraão. Nós estamos no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior. Você pode fazer a sua inscrição, clicar no sininho para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos. Você pode também compartilhar os nossos vídeos para quem você quiser, nos grupos, seus amigos, enfim. Fique à vontade. Também estamos no Instagram e no Facebook, sendo que no Facebook você pode ler o capítulo inteiro comigo durante a semana. Tá joia? Existia e existe um respeito muito grande do povo judeu para com o pai de sua nação. Paulo mostra que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Já de início ele questiona: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? O que ele conseguiu pelos seus próprios méritos? Se procurarmos na Bíblia, temos uma resposta clara lá em Isaías 51:2, que diz assim: ele foi chamado, abençoado e teve sua descendência multiplicada por Deus. Mas será que a justificação também foi uma conquista pessoal dele? É certo que não. O próprio Paulo já diz no segundo versículo: se somos justificados por causa das nossas obras, então não precisamos de Deus nem de crer nele. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, está no versículo 3. Porque ele creu em Deus, ele foi aceito por Deus, ou seja, Abraão foi justificado pela fé em Deus. No versículo 4, Paulo argumenta que o conceito de salário não condiz com a graça, pois a graça é oferecida como um valor imerecido, já o salário é pago a alguém que fez por merecer. A justificação não é uma dívida. Deus dá porque Ele quer, e não porque Ele está nos devendo alguma coisa. No versículo 6, Paulo menciona Davi, referindo-se ao Salmo 32. Davi sabia que a justiça de Deus não era concedida por obras. Nos seus argumentos, Paulo faz uma explanação sobre a circuncisão. Se você ouve essa palavra por aí e não tem a menor ideia do que seja, eu vou explicar para você rapidamente. Trata-se de um ato cirúrgico que consiste na remoção do prepúcio, que é uma prega cutânea que recobre a glande do pênis e que é realizada por fins religiosos e também por fins de saúde. Abraão recebeu a circuncisão como sinal que simbolizou e selou a fé que ele possuía em Deus. A circuncisão era um sinal para as demais nações e um selo pessoal dos judeus para com Deus. Mas a bênção da justificação é somente para aqueles que são circuncidados? Não. Abraão não era circuncidado quando creu em Deus e mesmo assim foi justificado pela fé. Ele se tornou agradável a Deus apenas pela sua fé, antes mesmo de saber a respeito de qualquer ritual. Nós também somos salvos pela fé. Não é por fazer o bem que seremos salvos. Isso é uma obrigação e não é um passaporte para o céu. E a promessa de multiplicação da descendência de Abraão? Ela se cumpriu porque ele cumpriu a lei? Não. Nessa época ainda não existia lei. Somente no período de Moisés é que a lei foi dada. Paulo deixa bem claro isso no versículo 13, lá está escrito assim: porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então por que será que existe, por qual motivo que existe a lei?
A lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. E não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o Pai espiritual de todos nós. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus, em quem creu Abraão, o Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Está nos versículos 15 ao 17 desse capítulo. Nós humanos nascemos e vivemos em pecado. Isso mesmo, nós nascemos e vivemos em pecado. Está enraizado em nossas vidas. Isso tornou-se impossível que a promessa pudesse ser recebida com base na guarda da lei. A lei que seria para gerar vida, no caso dos homens pecadores, sentenciou-os à morte, porque todos nós somos pecadores. E a esperança? O que você acha? Existe um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Você acha importante ter esperança? Abraão e sua esposa Sara eram extremamente idosos. Ele tinha quase 100 anos e ela 91. Isso mesmo. Mas existia uma promessa de Deus. Existia uma promessa de Deus na vida deles. Eles seriam pais de uma nação. Onde que fica a esperança? Certamente na fé. Abraão se manteve firme, acreditando em Deus. Muitas vezes nós estamos esperando algo de Deus, passam-se 5 minutos e nós começamos a questioná-lo. Abraão tinha quase 100 anos. O meu saudoso pai faleceu com 92, farto dos seus dias. Abraão tinha quase 10 anos mais que ele, quando alcançou a promessa de Deus. E às vezes nós não conseguimos esperar 5 minutos. Abraão também era falho, claro, assim como todos nós. Mas a sua fé crescia à medida que os obstáculos iam aparecendo. Mas deixo aqui um lembrete importante para vocês. Não confunda desejos pessoais com promessas de Deus. Não confunda desejos pessoais com promessas de Deus. Muitos vivem iludidos, achando que Deus vai fazer realizar os seus sonhos. Seria uma catástrofe se Deus realizasse os meus. Deus realiza as suas promessas, não os nossos sonhos. Fechamos aqui o 4º capítulo do livro da carta aos Romanos com a seguinte conclusão. Versículo 22. Deus aceitou a fé de Abraão como justiça. Versículos 23, 24 e 25. O mesmo princípio aplica-se a todos que creem nas promessas de Deus, que parecem impossíveis, especificamente na ressurreição de Jesus Cristo. Quando nos arrependermos dos nossos pecados e cremos em Jesus, somos aceitos diante de Deus, ou seja, somos justificados pela fé em Cristo. O que você está esperando, meu amigo? Aproveite, corra, aproveite a oportunidade de arrependimento. Vamos embarcar agora nessa viagem chamada salvação. Que é disponibilizada para nós absolutamente de graça. Um bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.